A gente vai ver fluidoeletroterapia, um assunto muito abordado no cotidiano da veterinária, e essa aula ela vai ser destinada para alunos da medicina veterinária que estejam pagando a disciplina terapêutica veterinária, certo? Então, inicialmente vamos diferenciar fluidoeletroterapia e soroterapia, que é uma coisa muito comum que ouvimos. Por quê? Porque quando o nosso animal está doente e vai para a clínica, a gente normalmente diz que ele está tomando soro. Porém, o soro é somente aquele fluido que contém anticorpos. Ou seja, quando a gente é picado por uma cobra ou um escorpião, a gente vai no hospital tomar um soro. Por quê? É nesse soro que contém os anticorpos para combater aquilo que a gente foi picado, certo? Certo. Então, o que seria a fluidoeletroterapia? Seria uma terapia utilizando fluidos que contenham elétrons, ou seja, é um fluido que vai repor aquilo que a gente perdeu, no caso de vômito ou diarreia. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver qual fluido que a gente vai administrar, a gente vai ver o cálculo e a gente vai ver a velocidade de administração, certo? Então, primeiramente, a gente vai ver esses três tipos de fluido. Tem o ringue lactato, o ringue e a solução fisiológica 0,9%. Essas soluções, elas são chamadas de soluções cristalóides. Certo? Existem outras soluções chamadas de colóides. As cristalóides, elas são utilizadas mais no dia a dia, porque são utilizadas no caso de desidratação. Já as colóides, normalmente, elas são utilizadas em casos mais sérios, no caso de choque ou hemorragia. Dentre as cristalóides, existem diversas, porém, as que vamos abordar hoje são essas três: ringue lactato, o ringue e a solução fisiológica a 0,9%. Então, existem algumas diferenças nessas três substâncias. Por quê? Porque para cada tipo de fluido é destinado para cada tipo de enfermidade. No caso do ringue lactato, ringue e solução fisiológica, elas são diferentes na questão eletrolítica. Por quê? O ringue lactato, ele é a substância alcalinizante. Isso significa o quê? Vamos entender mais tarde, tá bom? No caso, essas duas, elas são substâncias acidificantes. Então, fique com esses conceitos na cabeça que já a gente volta para entendermos melhor. O segundo passo é descobrir o grau de desidratação. Tem duas formas. Ou a gente olha teoricamente, né? Na prática, a gente vai fazer um exame físico no animal, através principalmente da elasticidade da pele, e da mucosa do animal, através do TPC. O que seria isso? Tempo de preenchimento capilar. Esses dois fatores auxiliam para identificar em que nível de desidratação o animal está, podendo variar de 5% até 12%. 5% normalmente não é uma característica muito específica, no qual caracteriza que o animal está desidratado. Porém, quando chega a 6% e fazemos o teste da elasticidade da pele, o que reparamos é que ela tende a voltar mais lentamente. Ou seja, o animal normal, quando você faz esse teste, que nada mais é do que puxar na região do dorso do animal, ela volta imediatamente no animal saudável. No animal desidratado, a 6%, ela tende a voltar mais lentamente. Quando chega a 8% de desidratação, essa volta é incompleta, ou seja, você faz a retração da pele e ela não volta completamente para a posição inicial, caracterizando 8% de desidratação, além de outras características como retração do bulbo ocular. Quando chega a 10% de desidratação, essa pele tende a não retornar ou retornar muito lentamente, e isso é visível, já que
existem outras características que caracterizam o nível de 10% de desidratação. Certo? Certo. E lembrando que o nível de desidratação ele não está relacionado com a magreza do animal, porque um animal muito bem mais gordinho pode sim estar desidratado. Então é bom sempre fazer o teste da elasticidade da pele, como também o teste o tempo de preenchimento capilar, que é fazer uma pressão na região da mucosa oral do animal e ver quantos segundos o fluxo sanguíneo retorna para o local onde foi pressionado. Além disso, devemos levar em consideração a raça do animal, porque existem muitos animais que tendem a ter mais pele no seu corpo, com várias dobras, então é bom reparar sempre nisso e avaliar outras características, certo? Certo. Agora que descobrimos como saber o grau de desidratação, que na prática é através principalmente desses dois conceitos, ou na teoria, que é através de tabelas de livros, vamos saber agora a causa da desidratação. Existem diferentes causas de desidratação. Nesse vídeo, iremos abordar as principais, que é o vômito e a diarreia. Existem outras, existem com certeza. Dentre elas, podemos citar a diarreia, cialorreia, queimadura, dentre outros fatores. Porém, como esses dois são os mais cotidianos, é o que vamos abordar para o vídeo não ficar tão prolongado, certo? Então, qual a importância de saber se o animal vomitou ou está tendo diarreia? Por quê? Porque, de acordo com o que o animal está apresentando, é que você vai escolher o tipo de fluido a ser administrado. Ou seja, as duas soluções que a gente pode utilizar nesse caso é o ringue lactato e a solução fisiológica a 0,9%. Como eu disse anteriormente, o ringue lactato ele é alcalinizante, enquanto que o soro fisiológico ele é acidificante. Então vamos entender isso. Se o animal, fiz aqui um pequeno desenho, que eu não sei que espécie é essa, decidam vocês, porém é só para representar, certo? Então, se o animal que está feliz, porém ele está vomitando, ele está perdendo o quê? Ele está perdendo ácido do seu organismo, porque provém lá do trato digestivo dele. Se ele está com diarreia, ele está perdendo base do seu organismo. Então, de acordo com o que o animal está perdendo, você vai repor aquilo que ele está perdendo. Então, se o animal está perdendo ácido através do vômito, você vai repor com uma solução acidificante, que pode ser tanto a solução fisiológica a 0,9%, como também o ringue. No caso da diarreia, como o animal está perdendo fluidos básicos, ele deve ser reposto com fluido básico, no caso o ringue lactato, certo? Ok, então como a gente já viu esses conceitos, o grau de desidratação, saber a causa da desidratação e para cada causa saber o fluido que vai ser utilizado, vamos agora para o cálculo. Então, para o cálculo de fluido eletroterapia, existem duas partes. A parte da reposição e a parte da manutenção. A parte da reposição, você vai utilizar essa fórmula, que nada mais é do que o grau de desidratação do animal, que nós já aprendemos como descobrir, o peso do animal vezes 10. Por que reposição? Porque quando o animal chega na clínica, ele está super desidratado. Ou não, dependendo do nível de desidratação dele. Então, de imediato, você vai repor aquilo que ele perdeu. E a manutenção vai variar de acordo com a espécie. No caso de cão, as necessidades básicas de manutenção é 40 ml por quilo por dia, de gato é 60 ml por quilo por dia, e filhote pode variar de 60 a 100 ml por quilo por dia, certo? Esses fatores aqui, eu peguei eles a partir do livro de terapêutica veterinária da Silvia Franco, terceira edição. Porém, se você encontrar novos valores em outros livros, em edição mais atualizada, basta substituir aqui, certo? Então, no caso da reposição, o animal chega desidratado, você deve imediatamente repor aquilo que ele perdeu.
E manutenção, como o nome próprio já diz, você vai manter. No caso, o animal vai defecar, vai urinar, então vai ser uma quantidade menor para manter aquilo que ele está perdendo, certo? Certo. Então, agora que vimos todo esse conceito, vamos para a prática. Que por acaso eu perdi a folha. Talvez, está aqui. Vamos lá. Prática. Vamos agora para a prática. Eu coloquei aqui um cão com 15 quilos, 8% de desidratação, que está vomitando. Normalmente na prova vai aparecer um caso clínico, onde o animal foi visto revirando lixo e o dono relatou que o animal estava vomitando por 3 dias. Lembrando que o total de horas em que vai ser administrado esse fluido vai ser 24 horas, certo? Então, vamos lá. Reposição, manutenção. Forma da reposição, porcentagem fórmula da reposição, nível de desidratação, vezes o peso do animal, vezes 10. Muito simples. Desidratação 8, peso 15, vezes 10, que é igual a 1.200 ml, certo? Certo. Manutenção, como é um cão, eu devo utilizar 40 ml, porque é a quantidade necessária para fazer a manutenção de um cão, vezes o peso do animal, que no caso é 15, então irá dar 600 ml. Agora é só somar, parte mais difícil, não é mesmo? O que vai dar 1.800 ml. E aí, só isso? Não. O que eu devo fazer agora é encontrar a que velocidade eu devo administrar no animal. Se eu encontrei 1.800 ml e o animal está vomitando, qual a solução que eu devo utilizar? Se é vômito, está perdendo um ácido, eu devo repor esse ácido com uma solução acidificante. No caso, eu irei utilizar a solução fisiológica. Lembrando que a solução fisiológica é 0,9%. Ok, agora que descobrimos isso, vamos saber a velocidade de administração que iremos administrar no animal. A fórmula básica da velocidade de administração é o que? O volume total em ml dividido por 4 vezes hora. Porém, eu devo saber que na reposição eu devo administrar no animal 25% do volume total nas 3 primeiras horas. E na manutenção, 75% do total do volume eu devo administrar nas 21 horas restantes, certo? Então, vamos fazer. Certo, agora vamos iniciar aqui. Então, se 25% nas 3 primeiras horas, eu devo multiplicar 0,25 vezes o total, que é 1.800, que dá igual a 450 ml. Certo? Certo. Agora que eu encontrei o valor, eu vou aplicar na fórmula. GPM é igual ao volume, 450, dividido por 4 vezes 3 horas, que dá 37,5 gotas por minuto. Ok? Certo. O modo de facilitar isso é dividir isso por 4, o que vai ficar 9,3 gotas a cada 15 segundos. No caso da manutenção, eu vou fazer o que? A mesma coisa, 0,75 vezes o volume total, que é 1.800, o que deu 1.350. Encontrando esse valor, aplico na fórmula. 1.350 dividido por 4 vezes 21, que é as horas restantes de 24 horas de um dia, certo? O que vai dar 16 gotas por minuto, ou 4 gotas a cada 15 segundos. Então, você inicialmente deve deixar
o equipe a 9 gotas por 15 segundos e depois reduzir para 4 gotas para cada 15 segundos, certo? Então, vimos hoje como fazer o cálculo, qual fluido utilizar, como descobrir o grau de desidratação do animal e a velocidade de administração. Então, eu espero ter ajudado. Até a próxima aula.